Peraí, tá nos ouvindo bem? Tá ok. Vai. Olá, pessoal, começando aqui o Tô sim. 58º CV Connect Esportes, 58, quase chegando a 60, né? Quase chegando a 60 programas. Vamos chegar semana que vem, né? Hoje estamos aqui, eu, Giovanni Júnior, como sempre, Tiago Saraiva, como sempre, né? E hoje uma uma figura ilustre, né? Está aqui conosco, nosso grande Jonathan, que vem aí para somar com o time de São Paulinos desse CV Connect Esportes, né? Um time que é Com certeza. desfalcado e que agora Com Jonathan certeza. estava no departamento médico e está de volta, né? Está de volta, não, tá aqui com a gente, para comentar aqui os jogos da E não vou Libertadores e voltar para também. TI. Oi? Vai voltar para o DN. Os jogos da E não... Libertadores e também É. da Copa Sul-Americana. Mas primeiro, nesse primeiro vídeo, a gente vai comentar os jogos da Copa Libertadores da América, e foi um fiasco a participação brasileira nessa semana. Não é, meu caro Saraiva? O Giovanni, Saraiva é o único que Giovanni, qual é deu o time certo ali. brasileiro que venceu nessa Libertadores? Fluminense E o e outro? Corinthians. Fluminense. Fluminense. A gente gosta mais dos tricolores, É. tá certo? É o Mas dinizismo. primeiro, pois é, dinizismo, a gente amamos o dinizismo. Mas primeiro a gente vai falar aqui, estamos no YouTube, nos sigam lá, nos escrevem, se inscrevam no canal, sigam, comentem, compartilhem, aquilo lá. Estamos também no Spotify. Aliás, ô Sarah, vamos mostrar como é que segue a gente no YouTube? Rapidinho? Bora. Rapidinho então, gente. Ó, segue a gente aqui no YouTube, ó, estamos aqui com o nosso grande canal do YouTube, aqui o CV Connect Sports. É só digitar ali, @CVConnect8883, botar pesquisar, é o primeiro que aparece. É o primeiro que aparece. E aí vem, coloca-se, inscreva-se. Só isso. Simples, né, Giovanni? Simples. E aí vai aparecer um sininho, você bota ali para notificar, aperta o sininho ali para notificar. Ô, Giovanni, só Oi. para pegar uma deixa dessa conversa sua, a galera tem que estar curtindo e sempre inscrita aí no canal, porque em breve, muito em breve agora, Giovanni, a produção me informou aqui que muito em breve esse canal terá a sua estreia oficial e vai bombar ainda mais. A Muitas produção, novidades por vir. produtor Vinícius Alvarenga informou isso. Vinícius Alvarenga não está presente hoje, infelizmente, mas está na nossa memória, né? Produção do Thiago Sá está aqui todos os vídeos nossos, tem as playlists, você pode curtir, compartilhar, comentar e tal. E também o nosso Spotify, olha aí, o nosso Spotify, tá tudo aí, ó, só vim buscar e digitar TV Connect, já é o primeiro aqui que aparece, ó, TV Connect Podcast Inteligente. Temos o nosso Spotify com todos os episódios para você escutar o nosso áudio, daquela voz magnífica que é a minha, né? Né? E, enfim, todos os programas aqui. Há controvérsias. Há controvérsias, realmente. Beleza, pessoal, vamos começar aqui com a nossa Libertadores América. Ah, peraí, que eu tenho que Bora. compartilhar, né? Começar aqui com a nossa Libertadores América. Atlético Paranaense. Deu mal, hein? Muito. Atlético Paranaense É. com Alianza Lima. 0 a zero. Giovanni, a gente tinha falado aqui na É, semana anterior que era um jogo difícil para o Atlético Paranaense, dependeria muito de como o Atlético iria para esse jogo. Não conseguiu, infelizmente, sair do 0-0 com o time em Peru. Infelizmente, mas fez uma coisa importante, né, João? Quando a gente fala de Libertadores, conquistar pontos fora de casa é uma coisa importante. sim. O Atlético tem time para ter vencido o Alianza Lima, mas acabou ficando só no empate, o que foi ruim por este quesito. Mas somar um ponto fora de casa na Libertadores não pode ser considerado ruim
em nenhuma ocasião. Mas quando você pega aqueles adversários teoricamente mais fracos, a tendência é que você pontue mais, né? Exatamente. E, É, o Alianza Lima é líder do grupo lá, aliás, é líder do campeonato peruano, mas é um time fraco. E tem, para alegria do nosso Jonathan, o jogador Cueva. o Cueva, e assim, só lá dentro, É, os dois Atléticos, já falando um pouquinho do outro, se deram mal, mas eu acho que é igual o Thiago falou, referente a Libertadores na fase de grupo, você somar pelo menos um pontinho, faz bem. E o Atlético Mineiro que perdeu, e agora vai pegar o próprio Atlético Paranaense, né? sim, E vai ser um jogo complicado. O Curitiba. Aliança, eu acho que o Alianza Lima foi uma surpresa ter conseguido o empate, né? Mesmo que jogasse dentro da sua casa, e é líder do Campeonato Peruano, mas no ano passado fez um início de Libertadores, tomou goleada, acho que de todos os times. Então, assim, uma surpresa, eu acho que nessa primeira rodada, assim, diante dos brasileiros, acho que foi uma das surpresas, né? Porque teve os outros aí que perdeu de É. quase goleada, né? O Jonathan, não só no ano passado, mas nos últimos anos vem tomando pancada atrás de pancada. O Alianza Lima. O Alianza Lima, na verdade, é aquele time que ele não consegue ser grande fora do país dele, né? No país dele ele é grande, lá no Peru. Na América do Sul, não é tanto, até porque não tem resultado expressivo. Aliás, o futebol peruano é um futebol decadente já há algum tempo. Há algum tempo. A seleção que salva um pouco, mas os times, muito mal. O Alianza Lima também tem o nosso glorioso Hernan Barcos, pirata. Fazia assim, ó. É, Pois é, um ataque com Barcos e Cueva. Meu Jesus. Pois é, craques, então, são craques. Surpresa até saber que o Barcos ainda joga, viu, João? pois é, surpresa demais. É, e o Atlético Paranaense, o resultado foi ruim, no meu entendimento. Ele jogou melhor, teve chance Sim. para fazer gol e tal. Filipão estava no banco de reserva, não como técnico, mas orientando o treinador, que é o Paulo Turra. Mas, cara, só não foi pior porque o Atlético Mineiro perdeu no grupo, em casa, o Libertad. Daqui a pouco a gente fala dele. Mas enfim, o Atlético Paranaense agora, com essa derrota do Atlético Mineiro, ele tá com a faca e o queijo na mão para classificar. Porque ele vai ter É, 3 jogos em casa, tudo indica ganha os três, não é, Jonathan? justamente, até porque se você for pegar agora, o Libertad vai pegar com certeza a chance deles ganharem só mais 3 pontos total. Então aí vai ser 6 pontos. O Atlético Paranaense enfrentando o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense ganhando, ele soma 4. O Atlético Mineiro Exatamente. nesse grupo já vai ter nenhum ponto. A Então questão é corre o o risco seguinte, que, até do Atlético Podemos Mineiro ter uma equipe não se classificar brasileira para fora, né? mata-mata. sim, tudo Com indica. certeza. Porque na Libertadores é simples, cara. 12 pontos você passa. Então você tem que ganhar as Isso, três em perfeito. casa e ganhar uma fora. Como o Atlético perdeu em Perfeito. casa, ele vai ter que ganhar duas fora É, e duas em complica. casa. Atlético Mineiro. Mas já que nós estamos falando do Galo, vamos falar dele? Espera aí, vamos falar dele aqui. Atlético Mineiro. O outro time do grupo, Atlético Mineiro, perdeu para o Libertad dentro de casa. Libertad tinha um número grande de torcedores no Mineirão. Tinha 3 torcedores. Giovanni, mas o Hum, placar indica, né? O Atlético Mineiro até jogou melhor, dominou a partida, mas vale a bola na rede. E nesse caso, o Libertad conseguiu converter uma jogada em gol e soma, como diz o meu amigo Jonathan, os primeiros 3 pontos aí do grupo. O único time a ter vencido no grupo e já larga na frente, né? Pois conquista uma exatamente. vitória extremamente importante contra um clube que brigaria pela classificação fora de casa. Ó, e eu acho que o Libertad já É, tem 6 pontos, porque eu acredito que ele vai ganhar em casa do Alianza Lima, na segunda rodada. E aí Então, já complica o já é, é, Galo, né? já é um peso maior para Atlético Paraná e Atlético Mineiro.
Aí no Feitiço. confronto dos Atléticos vamos ter uma decisão, né? Exatamente. É, A gente. Oi, pode falar, Jonathan. não, eu concordo com você, Thiago. Eu acho que assim, não era um grupo da morte, talvez um grupo difícil, mas se tornou um grupo da morte para os brasileiros nesse início dessa primeira rodada, Se já que o tornou. Atlético Mineiro perdeu dentro de casa. Exato. Principalmente para o Atlético Mineiro, que já perdeu uma dentro de casa. O Atlético Perdeu em Paranaense tem casa, uns. né? Perdeu em É, casa. O perdeu em casa. agravante é isso. O agravante não é a derrota em casa. Exatamente. Pois Justamente. é, e agora tem uma crise lá, que o treinador falou mal da diretoria, que a diretoria não fez o que tinha que fazer, o que estava prometido para ele, vendeu toda a linha de ataque. O Hulk estava machucado, aliás, o Hulk estava suspenso desse jogo aí, não jogou. O Hulk tinha tomado cartão contra o Milionários na última fase, e aí estava suspenso esse jogo, não jogou. Vendeu o Ademir pro Bahia, vendeu muita gente. A verdade é o seguinte: o Atlético Mineiro acabou quando venderam o Nacho de volta para o River Plate. Essa é a verdade. É, Essa é a verdade. O Nacho era a engrenagem do time. Caiu muito de E agora, produção. e, e agora o Atlético e é, Mineiro tem que ganhar o estadual de todo jeito. tem. Se não ganhar, o treinador vai embora. É Se não fato. ganhar, o E treinador vai embora, perder, é fato. não. Acho que não, eu acho que ele não chega nem no vestiário. E no mês ele é demitido. Ô, Jonathan, você tá mal demais com o Eduardo Cudê. É, não, ele, assim, eu acho que ele foi muito infeliz na declaração dele à imprensa. Essas coisas têm que ser internamente. É, agora, Você explanar isso. agora ele pediu Depois de uma desculpa. derrota, Uhum. é, é muito complicado. Acho que gera uma crise que não precisava no momento agora que o clube vai disputar uma final. Só que tem uma questão aí, Jonathan. Por que que ele explotou agora e não explotou quando ganhou do América no fim de semana? É, Então, acho que para jogar a culpa para a diretoria, falar, ó, virou, eu jogo com as peças que eu tenho. virou um negócio meio inconveniente aí, né? Teve esse detalhe Meio também. inconveniente. Bom, vamos passar para frente aqui. Tem mais times. Ô, Saraiva, vamos já liberar o Corinthians aqui? No último minuto que Liverpool ganharam, né, 0, Giovanni? Corinthians 3, no palco da final da Sul-Americana, que o São Paulo vai ganhar dessa vez. Ah, Vai, amém. Jonathan. Amém, se Deus quiser. No estádio Centenário Montevidéu, o Corinthians largou muito bem no campeonato. Ô, Giovanni, Muito logo no bem. início dessa partida eu acompanhei, né? Você sabe que a gente acompanhou essa partida aí, né? Então, logo no início da partida, um desfalque extremamente importante para a equipe do Corinthians. Renato Augusto voltou a sentir aquela lesão que já vem perturbando há um tempo aí já, e aí acabou desfalcando a equipe Corinthians. A peça-chave, como diz você, o motorzinho da equipe corintiana, saiu logo no início do jogo, teve que ser substituído, mas aí o Corinthians pegou talvez o time mais fraco do grupo, fez o que se esperava fazer, que era ganhar e ganhar bem, porque será o peso, né, no grupo, é o Liverpool. O Corinthians pegou com tivemos dois passos do Fagner. O Fagner jogou muito bem essa partida e dois gols do Roger Guedes aí, que garantiram a vitória. Teve outro do Roger Guedes, mas foi anulado. Aí teve coisa. Mas também não podemos deixar que, mesmo assim, o Corinthians teve falhas. Sim, Armou bem as jogadas com sem Renato Augusto, mas tomou alguns lances de perigo. Foram duas bolas na trave do Liverpool que o Cássio desviou nos olhos. Cássio tem Eu acho que o salvado Corinthians, bem. Pode eu falar, acho que Jonathan. eu acho que é o grande negócio do Corinthians vem fazendo sempre, já faz anos, é sempre a defesa, né? Porque a solidez desse time atual também é o meio de campo que o Lázaro conseguiu fazer, que eu até me surpreendo, até porque eu acho que o treinador que não conseguiu fazer, né, agora fez, mesmo com sendo eliminado do Paulistão, ele ainda se manteve. E aí agora com essa vitória agora, ele que é um técnico jovem, consegue ainda se afirmar mais ainda no Corinthians. Vai começar o Beirão agora, eu acho que
Se ele se classificar para a Libertadores e tiver um desempenho ainda melhor no Brasileiro, acho que vai se manter, mesmo que não é um treinador de renome, né? Porque o Corinthians acho que foi atrás de alguns, mas quis ficar com uma prata da casa. Eu acho que tá dando conta do recado. Não, o Corinthians foi atrás de ninguém, foi atrás, ficou com ele mesmo. O Corinthians foi atrás do Cristiano Ronaldo. Ah, isso é verdade. Cristiano Ronaldo para jogar aqui no Corinthians. Já pensou o Cristiano Ronaldo jogando contra o Liverpool do Uruguai? Ia fazer 4 gols. Mas enfim, Só em o- cada tempo. Essa- pode ser. Esse sonho foi É, engraçado. muito, muito engraçado. Na verdade é o seguinte, Corinthians, cara, o Corinthians fez o que tinha que fazer. Ganhar o jogo lá, vai ter que ganhar o jogo aqui em São Paulo quando enfrentar o Liverpool e pronto. E agora tem que fazer mais 6. Ganhar os jogos em casa agora, né, Giovanni? O Corinthians fez o que tinha que fazer. Aquela Ele já conta, ganhou o primeiro fora de casa, agora tem a obrigação de ganhar ganhar os um jogo 3 em fora. casa e buscar algum empate com algum outro aí para não depender, né? Só que esse grupo aqui é o seguinte, a gente desenhava o Independiente Del Valle em primeiro e o Argentino Júnior com o Corinthians brigando ali. Agora o Argentino Júnior ganhou do Independiente Del Valle, 1-0. Então o Corinthians tem a condição, joga o segundo jogo agora contra o Argentino Júnior, tem a condição de manobrar o grupo. Ou seja, É. ele que vai na O frente Del do Valle, grupo. o Del Valle gosta da Sul-Americana. Nossa, tá doidinho pra ir pra lá. Sabe quem mandou o Del Valle para a Sul-Americana ano passado? Tolima. Ansioso. Tolima que está com a gente no grupo. Mas tudo bem. Então, E vamos falando aqui do Corinthians, é o seguinte, o Corinthians agora tem a condição de manobrar o grupo. O grupo está na mão dele. Sim. Está na mão dele. Ele tem os 3 jogos tá, em casa, tem que ganhar. Claro que o jogo contra o Independente Del Valle é um jogo muito difícil, mas, muito. pô, ele tem que ganhar os 3 jogos em casa agora. Só isso. Porque é o que a gente falou desde o início, né? A vitória, o empate fora de casa, bom, a vitória é melhor ainda. Porque Mesmo se que ele seja, ganha, principalmente com um adversário que é bem inferior a você, tem que ganhar. sim, porque se ele ganha os 3 jogos agora em casa, ele vai para 12 pontos. Busca o empate lá em Quito com o Del Valle, 13. Busca o empate com o Argentino Júnior, Ele 14. precisa ganhar os jogos Pronto. em casa, Giovanni, como o Liverpool será, vamos dizer assim, o adversário mais fraco na teoria do grupo aí, e todos os outros times vão suponhamos que venham a ganhar do Liverpool. Se o Corinthians conseguir um empate contra os outros times fora de casa, é o peso da classificação. Exatamente. Já vamos projetar aqui outro, outro brasileiro jogando. Vamos lá. O maior rival do Corinthians, o Palmeiras. Grupo C, Palmeiras jogou com o time reserva contra o Bolívar, na Bolívia, 3.600 metros de altitude. Abel Ferreira explanou contra todo mundo. Contra a É como Comembol, sempre. contra a Nós vimos Comembol. falando isso aqui, ô, Giovanni, a questão é o seguinte, como é que o Palmeiras vira, a gente falou do Fluminense também nessa questão, como é que Palmeiras, Fluminense, falamos do Atlético e do América Mineiro também, como é que eles viriam para as suas competições, né, na América do Sul aí, uma vez que estão nas decisões dos seus campeonatos estaduais. O Palmeiras optou por vir com time misto, time reserva, e nós falamos isso, né, Giovanni? Se viesse com o time titular, a gente era Palmeiras, mas com o time reserva, a gente apostava na altitude, né? E não deu outra, né? Bolívar fez o seu jogo, dominou, tem o conhecimento do terreno, domina a altitude e soma 3 pontos no grupo. Para surpresa daqueles que não acreditavam, o Palmeiras perdeu. Sim. Agora, o E Abel perdeu. Ferreira, é o seguinte, cá entre nós, quem que acredita que você estava 2 dias em La Paz? Ninguém. Ninguém acredita nisso. O Abel Ferreira na coletiva falou que estava com dor de cabeça há 2 dias, por causa da Então, altitude de La Paz. Ah, me poupa. Mas assim, e assim, pode falar, John. o Abel sempre tem esse quesito, né? Que ele jogou a responsabilidade da derrota para a arbitragem também, né? Assim, Sim,
falou que o juiz ele estava jogando contra 13 ou 14 adversários, uma coisa assim. Mas É, toda a falou. coletiva dele, acho que é um grande problema que ele tem, que ele sempre, após uma derrota ou com eliminação, ele joga a culpa para a arbitragem. Questão que o Palmeiras não estudou o adversário do Bolívia, eu acho que achou que poderia ganhar de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Começou o Não, jogo com golaço, né? Um gol muito bonito, mas depois eu acho que o deixou. Palmeiras meio que descartou esse jogo, entendeu? Falou assim, ó, Também vamos penso a disputar mesma os coisa, outros Giovanni. cinco, Eu esse acho que eles aqui. abriram mão de brigar por esses 3 pontos para conquistar o Paulistão. Exatamente, é É, isso que eu ia falar. O Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, eles vêm machucados para ganhar essa, esse é, estadual. Vêm machucados. é. Cabe ao Eu, Água Santa explorar essa ferida em cima do Palmeiras e o América e o Fluminense virarem, né? Mas aí fala para outro dia. O, porque assim, o próprio Abel disse que seria um vexame, né? Perder com a Água Santa. Isso que jogou a falou própria assim, pressão para os próprios jogadores. justamente, justamente, falou assim, não, vai ser um vexame se a gente perder. Cara, o time eliminou o São Paulo e o Red Bull Bragantino, gente. É, Não dá para falar que não, foi não é pouco. pra vexame, não. Mas aqui na altitude o Não. Palmeiras escolheu perder, realmente. Porque se tivesse ido com o Poupou, né? time Poupou o titular, elenco, né, Giovanni? Uma viagem desgastante, um jogo desgastante, eles pouparam o elenco. agora, o Palmeiras tem um avião para poder fretar o voo. O cara falar que estava 2 dias em La Paz com dor de cabeça, tá de brincadeira, né? Pode Tá- achar a qualquer momento, né? Só por uma questão de saúde é o seguinte, os médicos falam que para você se adaptar na altitude, você tem que ficar no mínimo 21 dias. Uma altitude desse Nossa, tamanho aí. Porque os glóbulos vermelhos trocam com os glóbulos brancos e assim vai. Bom, vamos passar para frente aqui. Palmeiras já está liquidado. Aqui, Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Morumbi, né, Jonathan? agora tem essa amizade entre as duas diretorias, né? A Sempre Leila, teve. mas nosso Júlio Casares aí estão tendo essas trocas de casa, né? Assim, por enquanto o Palmeiras está dando sorte no Morumbi. Já o São Paulo, infelizmente, não teve essa mesma sorte quando foi jogar lá, né? Vamos ver se agora. É, Eu acho são que vai ter em só. novembro um show no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vai utilizar o Allianz Parque. Amém. Só perdeu o Galopo até novembro. Só isso. Infelizmente. Tá, Só. vamos falar aqui do Fluminense. Fluminense, duelo de técnicos brasileiros, hein? Sport Cristal 1, Fluminense 3. Estreou o Marcelo. Marcelo estreou dando assistência e Cano, como sempre, resolveu a parada. 3-1 Fluminense. Fluminense, líder do grupo do River Plate. Que o River Plate foi lá na Bolívia também contra o The Strongest e perdeu 3-1. Como sempre. Aliás, mais de 50 anos que o River Plate não ganha um jogo na Bolívia. É, Ô, Giovanni, Mas esse jogo é, era também um daqueles que a gente falou, né? O hum, resultado dependeria de como é que o time do Fluminense vinha para o jogo. Se viesse com o time reserva, poderíamos apostar num empate aí. Mas com o time titular do Fluminense é muito superior ao time do Sport Cristal, mesmo tendo seu amigo Thiago Nunes lá na direção, né? Thiago Nunes segue dando alegrias aos tricolores. e assim, eu acho que o Fluminense foi o brasileiro que mais se saiu melhor pelo resultado que ele fez e pelos outros resultados. Porque você tem o River que perde, né? Você tem o River que perde, que é um dos principais adversários, talvez, do Fluminense nessa fase de grupos aí. Então, assim, eu acho que foi um resultado muito bom de tanto que ele fez e tanto dos adversários. Eu acho que tanto o Sporting Cristal quanto o Peixe vão disputar a vaga na Sul-Americana. Eu É, acho, não sei se o Jonathan e você concordam, Giovanni, mas o resultado aí do Fluminense foi bem parecido com o resultado do Corinthians. Eu falo em termos, lógico, que eu acho que o Sport Cristal ainda matemático. pegou o adversário mais fraco do grupo e ganhou fora de casa. Que ganhar do The Strong e do River Plate é diferente. A mesma coisa do Corinthians pegando o Argentinos Júnior e o Del Valle.
The Strongest lá na Bolívia é muito difícil. E agora o Fluminense já descarta aquele jogo lá também, porque ele pode ir lá para empatar na Bolívia. A mesma situação que eu vejo, a mesma situação do Fluminense é do Corinthians. Mesma situação. Ele vai poder agora manejar aí os jogos. Jogou contra o adversário mais fraco fora de casa e conquistou os 3 pontos. Agora, pega um dos times que vier aí do confronto mais forte e tem a opção de fazer esse primeiro jogo em casa, né? Vai jogar em casa com The Strongest. Então, tudo indica que vai ganhar também. The Strongest que Abrindo 6 demorou pontos já favorece demais, né? The Strongest que demorou 34 anos para ganhar uma partida fora da Bolívia. Infelizmente foi em cima da gente, né, Jonathan? Para a alegria 2016. geral da nação. O Jonathan não tá ouvindo a gente, não. Bom, o Fluminense, eu acho que também tá com o manuseio do grupo na mão, né? Vamos passar aqui agora. O Thiago, você gosta de falar do Vitor Pereira? Vamos falar, ué. Você é um cara bom, você gosta de falar do Vitor Pereira? Gente, o Ô, Vitor Giovanni, Pereira. se tem algum jogo que deu felicidade ao povo brasileiro durante essa rodada da Libertadores, sem dúvida alguma, foi esse jogo que está na tela. Com certeza. Alcas 2, Flamengo 1. Lembrando que o Alcas tem Otero. Lembra do Otero, Saraiva? Jogou O do Otero não é o Corinthians, grande jogou. Otero de Shakespeare, não, né, Giovanni? Não, o Otero venezuelano que bate falta. Giovanni, é difícil. O Alcas jogou para o gasto e venceu o Flamengo. Jogou bem melhor do que o Flamengo, que jogou menos ainda do que para o gasto. Pois é. Mas o Flamengo ainda tem a condição de classificar, né? Porque ainda tem 3 jogos em casa. Total condição de reverter esse resultado aí, se classificar até em primeiro ainda do grupo. O Ainda Flamengo tem tem que, elenco para isso. ainda tem que ir no Chile jogar com o Newblense. Newblense perdeu pro Racing. Giovanni, a questão do Flamengo era aquela, vinha com o time titular, vinha com o time misto, punha o pé, não punha o pé. Acabaram assim como o Palmeiras, na minha opinião, Giovanni. Se o Corinthians e o Não, Fluminense estão em mas situação parecida, esse jogo aí para o Flamengo e para o Bolívar foi. E o Palmeiras e o Bolívar foi praticamente a mesma coisa. O Flamengo abriu também mão desse. Mas diferente do Palmeiras, o Flamengo jogou com todo mundo. Mas não jogou com aquele Menos... afinco da vitória, Giovanni. Mas no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, mas o Flamengo e a cidade de Quito têm algum problema. Não é possível, porque o segundo tempo eles não jogam nada. Jogaram nada. E assim, esse Alcas é a primeira participação deles na Libertadores, é isso? É correto, não é? Foi o primeiro jogo da vez história do Alcas na Libertadores. Ganhando do atual assim, campeão, né, Giovanni? Diga-se de passagem. Foi a primeira vez na história que um estreante ganhou do atual campeão na primeira rodada da Libertadores. Acontece, gente. E assim, É histórico, né? Histórico. De fato, nós estamos comentando uma situação histórica. Eu acho que o Flamengo ele perdeu do Independiente Del Valle, perdeu do Alcas. Eu acho que o Flamengo deveria se mudar para Quito. O que vocês acham? Para verdade. jogar o campeonato equatoriano. Vamos dar entrada na Eu acho que é documentação. rebaixado. Eu acho que é rebaixado. Com todo respeito ao Flamengo, mas o Flamengo vai passar desse grupo. Eu acho que o Flamengo. Vai. Não, vai sim. Flamengo na volta. Flamengo e Pedro no Palmeiras. caminho, Giovanni. Flamengo na volta do Flamengo e Maracanã Palmeiras, enfia apesar 3. da derrota, vai. Não podemos esquecer da Argentina, derrotada pela Arábia Saudita, né? Estreia da Copa. Exatamente. É verdade, acho que é uma boa lembrança. Bom, só para a gente finalizar aqui, temos o Internacional de Porto Alegre, Inter Independiente de Medellín, Independiente de Medellín, Inter 1-1. O Inter Giovanni, se a passou no gente finzinho. comentou aí no começo que teve alguns empates que foram ruins, ou somar pontos, no caso do Atlético Paranaense, que empatou com o Alianza Lima lá no Peru,
Sim. apesar de jogar fora de casa, tinha condições de ter vencido a partida. Eu já considero, no caso do Inter, esse ponto feito fora de casa como uma vitória a favor do Colorado Gaúcho. Ainda Eu tenho que mais que o Inter vai concordar. enfrentar Metropolitanos da Venezuela no segunda rodada. Foi um jogo, um confronto com adversário direto, né? Você Eu, estreou, a- quer dar aquele nervosismo de estreia e você pega um adversário direto que vai estar brigando contigo pela classificação. Empatar, roubar 2 pontos desse time, tirar 2 pontos dele e ao mesmo tempo fazer um ponto, isso tem um peso muito grande lá na final da classificação. exatamente. Não é um Principalmente grupo. quando você não joga bem, né? Porque É, se você não joga bem, ainda consegue um pontinho, acho que é isso aí mesmo, já é tratado como uma vitória. esse é o problema do Inter. Não tá jogando bem esse ano. Em um jogo. Aliás, cara, quem tá jogando bem esse ano? É. Eu Ninguém. acho que no futebol brasileiro não tem. Ninguém, assim. A gente não tem nem Mas, aquele retrospecto do Flamengo e do Palmeiras que a gente tinha sobrando aí no futebol brasileiro e sul-americano, né? É, exatamente. perfeito. Nos últimos meses, acho que o Flamengo e o Palmeiras vem decaindo muito. Vocês contam nos dedos a quantidade de partidas boas que esses times fizeram. Mas o Inter, cara, é impressionante a capacidade do Mano Menezes de arrumar a confusão, né? Porque o Mano Menezes estava suspenso do jogo, acho que nem foi pro jogo, e falou um monte contra a Conmebol, contra Abel Ferreira, contra o treinador português. Cara, pra quê? Ele arrumou um empate no Ele final adora, lá e. ele ama o Abel Ferreira. Ele toda Nossa entrevista ele Senhora, dá uma cutucada no Abel Ferreira. fala bobagem mais, tem hora. É, eu acho que é para criar polêmica. O Thiago Saraiva sabe bem disso. Mano Menezes, grande Ó, história na equipe corintiana. acho que classificação não precisa passar, né? Foi a primeira rodada. Vamos passar Muito aqui. cedo ainda para a gente começar a debater sobre classificação, Giovanni. Até porque não É, tem absolutamente É, nada definido. O Corinthians e o Fluminense pegaram os adversários mais fracos na teoria, somaram os 3 pontos, podem vir a somar 6 pontos e dominar o grupo. Palmeiras e ó, Flamengo são os dois maiores clubes aí do futebol brasileiro e talvez do futebol sul-americano, estrearam com derrotas, mas também não foram com todo afinco para buscar os 3 pontos. Podem completamente, exatamente. pelos elencos que têm, reverter a situação. O Internacional conquistou um bom empate fora de casa e o Atlético Paranaense tinha condição de ter vencido, mas ficou no 0-0. O Thiago Saraiva fez um curso intensivo de jornalismo anos 70 agora. Porque todo mundo fala isso, fala desse jeito. Não fez isso. O time do Flamengo tem condições para. O cara tá demais. Vamos para a próxima rodada Estamos aqui. estudando. Rapidinho, faltando 2 minutinhos aqui para acabar o primeiro bloco. Fluminense The Strongest, dia 18 de abril, Maracanã. Fluminense vai ganhar esse jogo. Não precisa nem eu também contar a acho. vantagem. Fluminense, Inter e 2-0. Metropolitanos. Inter, Inter também ganha. Esse 18 jogo, de abril, Furacão e Atlético Mineiro. pra... jogo bom. acredito que o Furacão leva. Esse é para matar um, Também. um time já. Vamos pegar aqui outro brasileiro. Flamengo e Nublense do Chile, lá no Maracanã. 9h30, 4-0 jogo da Flamengo. Globo. Flamengo, né? Redenção do rubro-negro. Corinthians e Argentinos Júnior com Luiz Roberto na Globo. 9h30. 2-1. Corinthians Pô, vence e dá um passo importante para a classificação. E por fim, Palmeiras e Cerro Porteño na quinta, 20 de abril, 9 da noite, no Morumbi. Palmeiras ganha, né? Embora o Jogo Cerro cascudo que Porteño, o Palmeiras adora jogar, Giovanni. embora o é, Cerro Porteño tenha metade do Brasileirão dentro do seu time. Mas é isso. Cerro Porteño não vai conseguir ganhar. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco desse programa 58 e agora nós vamos para o que mais interessa. A Copa Sul-Americana. Segundo Com bloco. certeza. Controverso. O Tigre Arregão arregou de novo. Com certeza. Virou um gatinho. Pois é, virou um gatinho. Ó, até daqui a pouco, gente.